Programa A Voz do Pastor. Reflexão de Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano da Campanha. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo Diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 9 de outubro, e nós estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Lucas 17, 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Caros irmãos e irmãs, como nós conhecemos bem, a lepra era uma doença considerada como um castigo de Deus na antiguidade, e que levava também os acometidos pela enfermidade à exclusão desta mesma comunidade. Ou seja, não poderiam participar do culto na sinagoga, por exemplo. Então, hoje, este santo evangelho de Lucas relata a cura de 10 leprosos. E a lepra era também, em Israel, não somente uma doença, mas também uma impureza legal. Então, o leproso ele deveria morar fora do acampamento e também ele estava excluído da vida social e religiosa do povo. Isso significa que ninguém poderia entrar em contato com eles. E eles então viviam em pequenas colônias e cuidavam uns dos outros, sem que ninguém pudesse deles se aproximar. A lei era um tanto quanto dura a respeito dessas pessoas e tinha como objetivo evitar a contaminação de outros, né? Então, os leprosos, eles sabem da sua condição e por isso eles ficam de longe, não se aproximam de Jesus. E é exatamente à distância que eles vão gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Então, eles imploram a compaixão de Jesus. Esse é o ponto aqui muito importante destacar do evangelho de hoje. Então, Jesus ele não somente tem misericórdia, mas Jesus é, na verdade, a misericórdia encarnada do Pai. Então, em Cristo, a misericórdia não é meramente um sentimento, como muitas vezes nós pensamos, mas é a própria vida, o sentido da própria vida, né? Ou seja, as entranhas de Deus é a misericórdia. Deus tem as entranhas de misericórdia. Isso já nos lembrou o Papa Francisco na bula da misericórdia no ano de 2015. Então, Cristo, ele é a misericórdia feita carne para a nossa salvação. Ele tem profunda misericórdia pelos leprosos. Como se tratava de uma impureza ritual, é que Jesus vai dizer: Ide apresentar-vos aos sacerdotes, porque eram os sacerdotes que deveriam julgar se o leproso estava ou não puro. Enquanto caminhavam nos dias, nos diz o evangelista Lucas, né, eles ficaram curados. Então, 10 ficaram curados, na verdade, mas um só voltou glorificando a Deus. E esse que voltou era um samaritano. Todavia, este pagão, né, este samaritano, destacado pelo evangelista Lucas, é que vai se voltar para Deus. Então ele volta não somente para agradecer o bem recebido, mas ele volta porque o milagre suscitou no seu coração também a própria fé. E reconhece então ele que Jesus, na verdade, é como Deus, é verdadeiramente Deus, porque Lucas afirma que ele se prostrou, né, com o rosto em terra aos pés de Jesus e ali ele fez a sua ação de graças. E é nesse ato então de fé que nós devemos nos centrar para nós entendermos melhor o significado, né, do gesto desse leproso.
Talvez Jesus não esperasse um gesto assim, de tanta reverência por parte de um leproso, e sendo também um samaritano, e Jesus sendo, portanto, um judeu. Então Jesus mostra o seu senhorio diante da enfermidade, né? Ao dizer: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então todos foram curados, né? Mas somente o samaritano, aí destaca Lucas, né? Que era considerado um estrangeiro, não se dava bem com os judeus, é que vai se voltar para Jesus, reconhecendo-o como filho de Deus e ao mesmo tempo expressando esse sentimento de gratidão para com esse gesto de Jesus. Na verdade, aí está não simplesmente a cura, mas também um sinal da própria fé. Então, se a fé é o grande milagre que acontece aí, né? A ação de graça, portanto, é uma atitude por excelência do homem de fé. Por isso, ele voltou louvando e glorificando a Deus, né? Então, esse é um traço muito característico do evangelista São Lucas para nós, né? Receber a graça, receber o dom da fé, ter o sentimento de gratidão, louvar e agradecer a Deus, reconhecendo tudo aquilo que nós somos e temos que vem da parte dele. Então, Deus ofereceu assim a sua salvação a todos os homens, não simplesmente ao judeu, né? Hoje aqui nós temos a imagem também desse samaritano, que representava, assim por dizer, todos os estrangeiros. E o Lucas destaca isso: este era o estrangeiro, o samaritano era considerado estrangeiro, mas aí, portanto, Jesus mostra a universalidade da salvação que ele veio trazer a todos. Então, Jesus também ouve o grito, né? Porque ele não somente tem misericórdia, mas ele também é a misericórdia do Pai revelada a todos nós. A misericórdia feita carne, para que nós, então, a pudéssemos visualizar através desse gesto que Jesus hoje realiza para nós. E ele nos manda, então, caminhar. Enquanto caminhamos, ele também nos cura, ele nos purifica, né? Olhar para frente, não olhar para trás, para a vida do passado, mas uma vida nova, uma vida purificada e não mais uma vida manchada pela lepra, né? E alguns, portanto, ele cura fisicamente, mas, na verdade, o que Jesus quer é nos curar espiritualmente. A cura de nossas almas, a cura da ferida original, do pecado, a cura da nossa incredulidade, a cura da nossa cegueira espiritual. Essa é a grande e verdadeira cura que Jesus veio operar e continua operando em cada um de nós. Então, que diante desse episódio do Santo Evangelho, dessa grande cura de Deus, né, para nós, possamos então ter o coração agradecido, como fez aquele samaritano, e possamos também fazer ao Pai o nosso momento de louvor, reconhecendo todos os benefícios que Ele realiza em nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. Não houve quem voltasse para Deus glorificar, a não ser este estrangeiro.